E os ministros do Supremo Tribunal Federal, voltando aqui aos assuntos do Brasil, reagiram depois que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou projetos que alteram o funcionamento da Corte. Girando a nossa reportagem agora, Janaína Camelo chegando, o presidente da Casa foi enfático. Será que teremos uma crise a caminho? Janaína, boa noite, bom trabalho. Muito boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos assistem. Pois é, coube ao presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, defender aí a atuação do Supremo um dia depois aí dessa votação na CCJ. Mas o ministro ele não citou nomes aí, nem da CCJ, do Congresso Nacional, de parlamentares, mas ele fez uma clara referência a esse pacote anti-STF, né, que foi aprovado pela CCJ. O ministro deu essa declaração no início da sessão plenária de hoje, durante um discurso aí para comemorar os 36 anos da Constituição Federal, e aí ele citou as funções da Constituição Federal, que é assegurar o governo da maioria, que é preservar, né, o Estado de Direito, que é promover também os direitos fundamentais e proteger os direitos fundamentais. E aí o ministro disse que ao longo desses 36 anos aí de Constituição, o Supremo atuou fortemente para garantir a Constituição em julgamentos aí de casos emblemáticos, como, por exemplo, impeachment, como casos de corrupção, né, casos fortes de corrupção, como, por exemplo, o Mensalão, o Lava Jato. Falou também sobre ataques a instituições também, como o próprio 8 de janeiro. E aí o ministro, depois de citar aí toda essa atuação do Supremo, disse que mexer em instituições, que não se deve mexer em instituições que estão funcionando. A gente tem essa declaração para mostrar agora, Thiago. Nós decidimos as questões mais divisivas da sociedade brasileira. Num mundo plural, não existem unanimidades. Porém, não se mexe em instituições que estão funcionando e cumprindo bem a sua missão por injunções dos interesses políticos circunstanciais e dos ciclos eleitorais. As constituições existem precisamente para que os valores permanentes não sejam afetados pelas paixões de cada momento. Nós aqui seguimos firmes na defesa da democracia, do pluralismo e da independência e harmonia entre os poderes. E aí, Thiago, o presidente do STF disse que, na verdade, ministros aí em conversas reservadas têm dito aí sobre esse caso que esse pacote é inconstitucional e que caso essas propostas sejam mesmo aprovadas aí no Congresso Nacional, isso vai ser judicializado, vai chegar aqui ao STF e vai ser declarado inconstitucional. Thiago. Então, está armada a divergência entre os poderes, mais uma vez, Janaína Camelo com as informações do Judiciário. Dora Kramer, claro que o ministro Barroso, essa reação já era esperada, ele até faz alusão ao futebol, o time que está ganhando não se mexe, mas também tem uma informação que o presidente da Câmara, Arthur Lira, foi questionado sobre essas aprovações pela CCJ ontem. Ele destacou que, no máximo, ele pode pautar o item que fala sobre as decisões monocráticas dos ministros. Então, haverá divergência dentro do próprio Congresso Nacional sobre isso. Sem dúvida alguma, né? Como você disse, a reação era esperada, não poderia ser outra, porque as decisões da CCJ da Câmara vieram realmente em tom de retaliação. E o ministro Barroso pontua isso quando fala em interesses eleitorais e políticos. Não que o STF esteja funcionando nas mil maravilhas, mas um choque desse tipo, uma reação em tom de vingança, realmente não é o que se espera. Agora, neste momento, entram em cenas os bombeiros para examinar os conteúdos das propostas, ver o que faz sentido seguir e o que não faz sentido. E o chefe da Brigada Anti-Incêndio é realmente o Arthur Lira. E olha a ironia, foi ele que liberou esses assuntos para serem pautados na CCJ, porque é dele que depende. Mas ele, como você disse, realmente vai examinar, já disse aos ministros do Supremo que o que for retaliação não caminha na Câmara. Bom, Vilela, ontem eu já te perguntava, se tudo passar no Congresso Nacional, o Supremo judicializa essa discussão, e é o que o ministro, o presidente da Corte, falou hoje, né? Exatamente.
Quem dá a última palavra nesse sentido, em aspectos jurídicos, acerca da constitucionalidade dessas matérias, é o Supremo Tribunal Federal. Agora, isso botaria muito mais fogo na fogueira. Eu vejo que é muito mais razoável que se chegue a um entendimento antes disso, sem precisar ficar escalando esse conflito. É uma relação conflituosa que a gente há alguns meses vem colocando isso, que se não se colocar em pratos limpos, se não se chegar num bom termo, esse relacionamento ele vai continuar escalando, e isso não é bom para ninguém, não é bom nem para os poderes que têm a sua autonomia, que têm as suas prerrogativas estabelecidas na Constituição, muito menos para nós, cidadãos, que vemos uma discussão política que não interessa a ninguém, ocupando um espaço na pauta que poderia ser usado para tratar de temas muito mais relevantes para o país.